a definição de potência elétrica? Potência é a capacidade de se gerar trabalho, tá bom? Lembra sempre disso, tá? Potência é a capacidade de se gerar trabalho, tá bom? Então, quanto mais potência, mais trabalho eu consigo gerar, mais resultado eu consigo gerar, mais conversão de processo de energia eu consigo fazer. Porque trabalho elétrico, basicamente, é a capacidade de eu converter uma entrada de energia elétrica para gerar outro tipo de energia. Então, por exemplo, quando você pega um ferro de solda e aqui dentro tem uma resistência, eu aplico nele aqui uma tensão. Tensão, resistência, eu gero circulação de corrente, que, dependendo do valor dessa corrente, da diferença de potência, eu vou gerar uma potência. E essa potência vai gerar um trabalho elétrico aqui no nosso querido ferro de soldar, da nossa estação de solda. Tá? Então o fato é o seguinte, o fato é que a conversão de energia, que o trabalho do nosso ferro de solda é a temperatura. Então quanto mais potência eu aplicar aqui, mais a resistência que está aqui dentro vai tender a aquecer, mais rápido eu vou conseguir ter um aumento significativo da temperatura aqui na minha ponta do ferro de solda. Quanto menos potência o ferro de solda tiver aplicado na sua resistência, mais dificuldade ele terá de aquecer rapidamente a ponta do ferro de solda. Tá? E a potência elétrica em relação aos ferros de solda, pessoal, ela é muito importante no seguinte item. Tá? Quando você vai fazer uma soldagem eletrônica, de qualquer tipo de componente, se nesse momento a ponta do meu ferro de solda ela está a 350 graus, quando eu vou e toco, por exemplo, uma ilha de solda, igual esta ilha de solda aqui, ó, do nosso querido relé, ó, deixa eu só mudar aqui para vocês terem uma boa visão. Aí, legal. Ó. Então, quando você vai soldar, por exemplo, aqui o relé, ó, qual é a temperatura da placa nesse momento? A temperatura da placa é a temperatura ambiente. Então, quando a placa está na temperatura ambiente e você vai ter que aquecer a ilha de solda para derreter a solda ali, você tem um corpo frio e um corpo quente. Quando eles encostam um no outro, o quente vai tentar esquentar o frio e o frio vai tentar esfriar o quente. Porque tudo tende ao equilíbrio, tá? Então, 350, placa a 20 graus, por exemplo, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu encosto aqui na ilha de solda para fazer a soldagem eletrônica, a placa está esfriando a ponta do ferro e a ponta do ferro está tentando esquentar a placa. Correto? Então, quando a gente vai fazer um processo de soldagem eletrônica, seja ele qual for, quando você está derretendo solda, tá? Vou fazer um derretimento rapidinho aqui para você entender, tá? Quando você aquece aqui, ó, e adiciona estanho aqui na sua ilha de solda, aqui embaixo, ó, quando você está fazendo isso aqui, o que você está fazendo? Você está gerando um equilíbrio térmico da ponta do ferro com a sua placa eletrônica, tá? Conforme vocês estão vendo aí. Ok? Olha lá. Tá? Aqui eu estou derretendo na ilha de solda só para vocês, para a gente exemplificar esse processo, tá, gente? Beleza? Quando você vai fazer essa soldagem eletrônica, quando você vai derreter solda, se o seu ferro tem uma potência muito baixinha, ou uma potência média, ou uma potência muito alta, vai acontecer essa análise aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Tá bom? Então prestem muita atenção nos gráficos que eu vou mostrar para vocês nesse momento. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá, ó. Então, a partir desse gráfico aqui, esse gráfico que eu criei para exemplificar para vocês a situação de um ferro de solda de 30 watts, tá? Ok, pessoal? Então, veja, o que esse gráfico ele mostra para a gente? Ele tem dois eixos, tá? Ele tem o eixo aqui da temperatura e tem o eixo do tempo. Temperatura versus tempo, tá? Temperatura versus tempo, tá? O que acontece?
Quando você liga o seu ferro de solda, aqui eu estou falando de ferro de solda, não estou falando de estação de solda, tá, pessoal? Tá bom? O ferro de solda que você liga na tomada, ele vai aquecendo e não tem controle de temperatura, tá? Ó, quando você está trabalhando com o ferro de solda de 30 watts, você liga ele na tomada, ele vai começar a aquecer. Então a resistência aquece, 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 aquece. E ele vai atingir a sua limítrofe, o seu patamar máximo de temperatura, tá? Então, por exemplo, se o limite de temperatura do seu ferro de solda de 30 watts for 400 graus, quando ele estiver na temperatura nominal, ele vai chegar nos 400 graus e beleza. Se a temperatura máxima for 360 graus, ele vai atingir 360 graus e tá tudo bem. Não passa disso. Se você trabalhar com ferro de solda, que a temperatura máxima é 420, 430 graus, o que vai acontecer? Ligou na tomada, depois de um tempo que eu chamei de tempo TA, que é o tempo de aquecimento, tá bom? Ele vai fazer com que o seu ferro de solda, depois desse TA, que é o tempo de aquecimento, ele atinja o seu limite de temperatura, tá? Bom, e aí, professor, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Quando você entra aí no Google e pesquisa sobre os ferros de solda, então, por exemplo, esse aqui é um ferro de solda da Hikari SC30 Plus 25 watts, tá? Ok? Um dos mais usados aí no mercado. Hikari e Solden, tá bom? Duas marcas aí espetaculares, ok? E quando você começa a pesquisar informações técnicas, tá, gente? Informações técnicas, ó. Esse ferro de solda aqui é um ferro de solda 25 watts, 220 volts, que é uma coisa que tem que ficar muito atento, tá? Temperatura máxima 360 graus. Então, beleza. 360 graus é uma temperatura top para soldar, uma temperatura boa? É uma temperatura boa. Show de bola sem problema algum, tá? Vamos falar mais sobre isso mais à frente. Então, tá aqui a especificação técnica dele, né? Então, um ferro de solda aí de 25 watts é o mais baixinho encontrado no mercado, tá, pessoal? Temperatura máxima 360, muito bem, resistência de mica e suporte incluso, beleza. Aí você olha esse outro ferro de solda aqui, ele já é um ferro de solda SC40 da Hikari, tá? E esse ferro de solda aqui, SC40 da Hikari, ele tem basicamente uma potência, conforme o descritivo técnico dele aqui, tá? Ok, pessoal? Potência de consumo 34 watts, então a potência é maior, tá bom? A potência desse cara é 34 e do outro era 25. E a temperatura máxima que ele chega é de 410 graus. Então o anterior, como vocês viram, 360. 34 watts, 410 graus Celsius, tá? Ok? Tá, então você já entendeu aqui que quanto maior a potência do seu ferro de solda, tá bom? Quando você compara uma potência com a outra, tipicamente quanto maior a potência, maior a capacidade de se gerar trabalho, maior o patamar limite que o seu ferro de solda consegue atingir em relação à sua temperatura de operação. Tá bom? Entenderam isso? Show de bola? Mas não é uma mudança tão brusca, tá? Ok? Por exemplo, aqui nesse gráfico eu usei 420 graus para todos, tá, pessoal? Beleza? Mas não uma coisa, por exemplo, o de 40 watts vai dar mais do que 410. Não, vai estar ali 415, 420, tá? Claro, galera, dá aquela moral pro canal Eletrônica Fácil. Não esquece de clicar no like, no joinha eletrizado aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e ativa o sininho para que a gente possa, com todas as notificações, mandar conteúdos cada vez mais faixa preta, incríveis e sensacionais para você. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!